Senhor Jesus, é um privilégio estar na Tua presença, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, é maravilhoso ter uma caixa de tesouros como a Tua palavra. Quanta coisa que nós estamos descobrindo e ainda vamos descobrir. Provavelmente até na eternidade, depois de tudo consumado, nós ainda vamos entender mais profundezas da Tua palavra e com certeza de quem o Senhor é. Pedimos nesta manhã que o Senhor abra para nós, que o Senhor esteja presente, que o Senhor revele para nós, Senhor, que os nossos corações possam estar apropriados, um terreno fértil, ó Deus, corações e ouvidos abertos para ouvir o Senhor, para que o Senhor mude a nossa maneira de pensar e de agir, de acordo com o Teu plano, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não olhei quantas, eu acho que nós estamos há vários meses, eu não lembro quando que nós começamos Ezequias, mas estamos há vários meses já estudando Ezequias, e agora que nós chegamos finalmente, vamos dizer assim, ao ponto principal, ao acontecimento principal da história de Ezequias. Eu acho que em algum momento anterior eu coloquei uma série de acontecimentos, uma sequência de acontecimentos. Tem várias situações difíceis de entender nessa história de Ezequias, a gente tem comentado sobre alguns, a sequência de eventos, nós temos 3 relatos e ainda várias evidências históricas, então tem bastante conhecimento, bastante fatos sobre Ezequias, mas é bem difícil, até para quem é muito estudioso, pesquisa muito, é bem difícil definir algumas coisas sobre aquilo que a gente quer saber. Nós queríamos colocar toda a vida de Ezequias numa sequência certinho, e a Bíblia não se preocupa tanto com isso. A Bíblia vai mostrar vários acontecimentos na vida de Ezequias, mas não se preocupa, a Bíblia não se preocupa tanto com a exatidão da sequência. Para nós é muito importante, a gente nunca faz uma biografia sem falar o cara nasceu em tal ano. A Bíblia coloca, olha, ele começou a governar com 25 anos de idade, ele reinou durante 29 anos, mas várias coisas que aconteceram durante aqueles 29 anos, a Bíblia não coloca necessariamente na sequência. Então a gente precisa entender que para Deus essas coisas não são tão importantes, senão Deus teria colocado. Então tem várias polêmicas, várias situações que a gente não sabe exatamente, né, como as coisas aconteceram. Mas o importante é que nós estamos chegando agora ao maior evento da vida de Ezequias. E como coloquei no esboço aí, quem não pegou o esboço, né, tem um esboço, uma folha nova hoje, esse acontecimento que nós vamos estudar agora não é só o maior acontecimento da vida de Ezequias, é o maior acontecimento do reino dividido. Todo o tempo do reino dividido, qual que foi o maior acontecimento? O que destacou mais? Exatamente essa invasão da Síria. Mas e quando a Síria conquistou Samaria e levou as 10 tribos, não seria também um acontecimento grande? Foi uma derrota, mas você pode olhar na sua Bíblia e ver quanto espaço a Bíblia dá para a derrota de Samaria. É um pedacinho de um capítulo, alguns versículos. E essa história ocupa 2 capítulos de 2 Reis, em 2 Crônicas é mais resumido, mas depois é relatado todo novamente no livro de Isaías. Então você vê que tem uma importância muito grande que é dado a essa história. Então eu só coloquei esse aqui agora, vou só falar rapidinho aqui sobre isso que está na lousa. A gente às vezes fala sobre isso, mas eu coloquei aqui para a gente pensar. Não são as únicas maneiras que você pode usar a Bíblia, mas eu estou falando especificamente como é que você aplica esses textos históricos. Inclusive, se você quiser completar aí, seria mais do Velho Testamento.
as coisas históricas do Novo Testamento não entrariam tanto nessa, em parte, mas nem todas as aplicações. Essa relaçãozinha de 4 aplicações possíveis de textos no Velho Testamento é mais pensando no Velho Testamento mesmo, ok? Então vamos lá, a ordem não tem uma ordem necessariamente aqui. A primeira eu acho que é a mais importante, que é você estuda a história, como nós estamos fazendo há 20 anos, né? Você estuda a história para entender o plano de Deus. Quando você olha a história do Velho Testamento, isso não é só uma historinha para contar para criança em escola dominical, como, né, geralmente a gente pensa assim, Davi e Golias, o Mar Vermelho. Muitas histórias, elas são tiradas de contexto para contar uma história, assim, não só para crianças. Isso faz parte, não é uma coisa errada. Você conta uma história fora de contexto para focar naquela história, isso enquadraria mais nesse segundo, né? Você faz uma aplicação individual, indiferente da época da história, não importa quando que Davi viveu, eu quero falar sobre como Deus dá vitória para um menininho ou um garotinho contra um gigante. É uma história edificante. E você tem, né, Abraão creu em Deus, ele e Sara não podiam ter um filho, e Deus deu um filho para eles. Indiferente da importância de Abraão na história, indiferente de qualquer coisa, você tira lições maravilhosas, ok? Essa é a aplicação mais comum. Não é errado, mas não devia ser a mais comum. Então, essa segunda aqui é individual, é devocional, né? Você pega uma história, você não precisa pesquisar, você não precisa se importar com o que estava acontecendo no contexto maior. É uma aplicação individual. Daniel na cova de leões, pronto, eu vou aprender uma lição sobre oração e confiar em Deus. Agora, a primeira eu vou entender a sequência do plano de Deus. Não é uma figura, não é uma coisa simbólica, é realmente Deus começou o plano dele com Abraão. Então, né, não vou ficar falando muito assim, só queria dar essas ideias para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui nesse estudo, ok? Nós temos feito esse número 1, a gente faz aqui a gente faz um pouquinho de tudo, mas é importante entender a diferença. O que eu mais faço, o que eu mais tento fazer, é o número 3, é fazer um paralelo. Nessa época que nós estamos estudando, nós fazemos um paralelo. Na época que Israel estava saindo do Egito, isso é um paralelo a que tipo de período, que tipo de momento na história, né? Quando foi que a Páscoa realmente se realizou? Quando Jesus morreu na cruz. Então tem paralelos. Aquilo que aconteceu no Velho Testamento faz um paralelo. Deus fez uma história toda no Velho Testamento, com vários ciclos, com várias situações, mostrando o paralelo que a igreja passaria, ok? Mas tem uma quarta. Então, a primeira é diferente porque nós estamos vendo não um paralelo, na primeira nós só estamos vendo o desenvolvimento do plano de Deus. Deus tem um plano, ele começa, tem um início, tem um meio, tem um fim, e cada parte é separada. Mas aquilo que aconteceu no Velho Testamento faz um paralelo, número 3, com situações que a igreja passa hoje. E eu vou explicar qual a diferença entre o 3 e o 4. Agora, na verdade, eu fiz essa relação aqui para vocês entenderem o que nós estamos fazendo, o que nós queremos aprender com a situação de Ezequias que nós estamos estudando hoje. Então, uma das maneiras é fazer um paralelo. Se eu fizer um paralelo com Ezequias, esse tempo era antes do cativeiro em Babilônia. Ezequias veio antes do cativeiro de Babilônia, quase 100 anos antes do cativeiro de Babilônia. Então, o cativeiro em Babilônia, na história da igreja, provavelmente o paralelo mais correto
da história da igreja seria períodos assim da Idade Média, períodos em que tinha luzeiros fortes, tinha pessoas servindo a Deus, mas o povo estava totalmente, a igreja estava fora da sua terra prometida, da sua herança, a igreja não estava usando nem as escrituras, praticamente assim, o povo em geral não tinha acesso às escrituras, né? Essa foi a grande questão de Martinho Lutero, com a reforma e tudo mais. Então, esse seria o paralelo. Então, para que eu vou estudar Ezequias hoje? Porque foi até antes disso. Então, o paralelo não é perfeito, não dá para a gente fazer uma linha, uma correspondência exata a todos, porque senão a gente até mataria a charada e descobriria quanto tempo falta para a volta de Jesus, o que falta acontecer. Tem coisas que dá para tirar daí, mas tem uma outra coisa que é o número 4, que eu estou fazendo mais nesse momento, tenho feito em outros também, em que, além de fazer um paralelo, além da gente ver, olha, o cativeiro babilônico, o reino dividido, tinha muito a ver com aquela época, mas o reino dividido existe hoje. Então, o reino dividido foi antes do cativeiro de Babilônia, mas o reino dividido existe hoje também. E tem muitas situações que fazem paralelo em todas as épocas. Então, em todas as épocas, você pode falar sobre o povo de Deus andar no deserto 40 anos. Isso é um tempo em que você faz paralelo em todas as épocas da história. Você pode fazer uma ideia assim de andar no deserto e nós estamos esperando entrar na terra prometida. Ou você fala assim, não, na igreja primitiva entrou na terra prometida, mas foi aos poucos perdendo até que chegou o cativeiro. Enfim, tem muitas épocas, muitas situações que cabem em todas as épocas da história. Deu para entender? Então nós temos você vê linear. O plano de Deus começou com Abraão e continua até hoje. Então, em certo sentido, nada disso aqui é figura, é coisa que aconteceu mesmo e que cumpriu uma parte do plano de Deus. Mas tem aplicações individuais, fora de contexto, tem paralelos a épocas determinadas da história, mas tem também muitos períodos, muitas situações semelhantes em toda a época da história, ok? Então, vamos começar então a história que interessa para nós agora. Maristela vai colocar aqui uma listinha que é bem interessante. Eu até já vi várias vezes, mas eu não sei o número. Se você olhar, se você fizer uma pesquisa no Google, Wikipedia e tal, você coloca lá, destruição de Jerusalém, alguma coisa assim sobre Jerusalém. Tem um número, não sei se é 50 vezes, Jerusalém já foi destruída. Tem um livro dessa grossura assim, da história de Jerusalém, não é nem do povo de Israel. Aí tem já acho que mais de um autor, mas eu li um livro que ele conta a história de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Então, às vezes estava nas mãos de judeus, né, mas depois, durante a maior parte da época assim, de 2000 anos para cá, esteve nas mãos de muçulmanos, né, de vários tipos de muçulmanos. Então, é uma história muito triste, gente. Tem descrições que são horríveis, né? Se você lê a história de Joséfo, né, eu não li, mas as pessoas que leram, quando ele relata a destruição de Jerusalém no ano 70, tem coisa assim que, você tem dificuldade de ler, de tanta crueldade, de tanto sofrimento que relata. Mas se você olhar, na história, Jerusalém já foi destruída umas 50 vezes, me parece, alguma coisa assim. Mas, pensando em relatos bíblicos, nós temos 4 relatos de destruição de Jerusalém. Na verdade, 5, porque a Bíblia ainda fala, tem duas vezes que vai acontecer no futuro. Olha só, se Jerusalém já foi destruída não sei quantas vezes, ainda tem 2 vezes que ou vai ser destruído ou vai ser seriamente atacado.
Então, eu queria assim, para fazer a contextualização, naquele quarto ponto, nós estamos comparando Ezequias com vários períodos na história. A destruição ou ataque nessa ocasião, então a primeira vez é essa aqui. Depois que Davi conquistou Jerusalém e fez com que Jerusalém fosse a capital, Jerusalém, primeira vez que está sendo ameaçada é agora com Ezequias, ok? Mas todo ataque a Jerusalém é um acontecimento apocalíptico. Eu pus isso aqui, está no seu esboço, né? Só não está, assim, não tinha espaço para colocar esses 4 itens, mas o ataque a Jerusalém é sempre um acontecimento apocalíptico. O que quer dizer apocalíptico? Apocalíptico tem a ver com a segunda vinda. É algo assim, né? Apocalipse, né, que é o último livro da Bíblia, que fala sobre a segunda vinda, que fala sobre muita coisa ruim que vai acontecer, mas Jesus vai voltar para estabelecer seu reino. Então é uma coisa ruim que antecede uma coisa maravilhosa, que Deus vai triunfar e vai estabelecer o reino perfeito. Mas antes que venha o reino perfeito, é necessário que aconteça algo muito sério. Então, todas as vezes que fala sobre um ataque ou uma destruição, uma quase destruição de Jerusalém, já é uma figura, já está apontando para os últimos tempos, ok? Então, na Bíblia fala, historicamente, no Velho Testamento fala de essas 2 primeiras aconteceram no Velho Testamento. O terceiro aconteceu dentro do período que nós poderíamos chamar no Novo Testamento, mas o Novo Testamento não relata, só Jesus prediz que vai acontecer. E o quarto tem profecias que falam sobre isso, e na verdade tem 2, né? Eu não coloquei aqui o quinto, mas se você quiser colocar um quinto, fala sobre um último ataque depois do milênio. Esse quarto é na vinda de Jesus, ou seja, antes do milênio. Mas tem mais um ataque, depois de Jesus reinar 1000 anos, estabelecer seu reino, governar com paz, Satanás ainda vai juntar todos os seus exércitos e vai tentar atacar uma última vez a cidade de Jerusalém. Então, eu queria que vocês tivessem essa ideia aqui. Por sinal, mais uma vez, eu estou pegando esse resumo do nosso irmão messiânico Asher. Vai sair um livro novo dele, que acho que quem está acompanhando o Revive tem visto os anúncios, né? Chama Alinhamento. Ele fala um pouquinho sobre isso nesse livro que vai sair final do ano, começo do ano que vem. Então, mas eu queria que vocês entendessem, eu tenho pensado muito, sim, que a gente está estudando Ezequias e todo esse momento dramático na história de Judá, e não é uma coisa, você vê, como eu já falei, Samaria, 10 tribos de Israel, a Bíblia dá importância, fala sobre isso. Segundo Reis 18 é um capítulo inteiro que ele fala por que isso aconteceu. Então não é uma coisa de pouca importância, mas Samaria não é Jerusalém. Quando se trata de Jerusalém é algo diferente. Então, simbolicamente, dentro do plano de Deus, é algo muito importante. Então eu queria que, antes da gente estudar sobre esse momento dramático na história de Ezequias, eu queria que vocês realmente tivessem essa visão. Achei muito interessante colocar dessa forma e entender, olha, aqui são 4 vezes, né? A última vez, claro que Jesus vai vencer também, mas 4 vezes. A primeira aqui com Ezequias teve vitória, não conquistaram, na verdade, o rei da Síria não chegou nem a entrar em Jerusalém. Nós vamos ver essa história, ela está muito bem documentada, assim, muito enfatizado na Bíblia. Maior acontecimento, eu tenho falado que é o maior acontecimento do reino dividido, e também, isso é uma coisa possível, eu estou colocando assim como uma possível verdade de que seria o maior livramento
desde a saída do Egito. Teve várias batalhas individuais com o tempo de Josué, Josafá, Asa, teve grandes vitórias, mas esse aqui foi realmente uma coisa grande. Eu não posso afirmar que necessariamente que foi maior, mas me parece que pela importância que a Bíblia dá, nenhuma das outras batalhas, nenhum dos outros confrontos, a Bíblia gasta 2 capítulos inteiros para falar sobre isso. Então, eu penso que assim, realmente esse momento é um momento muito significativo, por isso que a gente precisa fazer aquela aplicação. A Bíblia está colocando esse momento na história de Ezequias como algo que aponta para o futuro. Olha só, então, veja bem, todos os momentos foram muito significativos. No tempo, eu estou colocando Jeremias, que ele que relata mais, mas essa segunda vez foi quando começou o cativeiro de Babilônia. Então fala em 2 Reis, fala em 2 Crônicas, mas Jeremias foi o profeta que profetizou durante esse tempo, e no livro dele ele dá muitos detalhes que Reis e Crônicas não têm. Então por isso que eu coloquei Jeremias aqui. Mas nessa época foi derrota. Deus permitiu que os muros fossem destruídos, que o povo fosse levado para o cativeiro e que o templo de Salomão, o primeiro templo, fosse arrasado, fosse tirado. Depois disso, nós nunca mais, vocês podem ler, podem assistir filmes como é que chama o cara lá? Da Arca Perdida, Indiana Jones, isso aí é ficção, mas existem pessoas que acreditam que achou a arca não sei aonde, que a arca está, mas nós não temos mais notícia da arca depois disso aqui, acabou a arca. Então teve o segundo templo que foi edificado depois, por Zorobabel, mas não tinha arca, né? Então aqui foi juízo de Deus sobre o povo de Deus. Isso aqui não é juízo sobre o mundo. Olha só, a destruição, esses momentos históricos com Jerusalém, que são citados aqui, não são coisas de pequena importância, ou falam de final, antes da vinda de Jesus, uma coisa assim, um momento muito dramático, antes da vinda final de Jesus para governar sobre a terra, ou isso envolve juízo sobre o mundo. Aqui houve vitória, mas houve um juízo terrível sobre o exército da Síria. 185 mil soldados vamos dizer assim, numa noite só, sem levantar uma arma. Isso é um juízo muito grande contra a maior potência que existia naquele momento. É mais ou menos como aconteceu na saída do Egito, que Faraó e todos os seus exércitos morreram no Mar Vermelho. Então é um momento de grande juízo, né? Outra vez eu recomendo aquele livro que saiu há pouco tempo do Dan Juster, né? Páscoa como uma figura, como um paralelo, como uma chave para abrir o livro do Apocalipse. Então a Páscoa, né? Aqui também, mais ou menos seguindo o mesmo padrão. Então quando tem vitória de Deus, Ele defendendo o seu povo, mas tem juízo sobre as nações que estão atacando Israel. Então é um momento dramático, de qualquer maneira. No segundo e no terceiro aqui, são momentos em que Deus está julgando o seu povo. Aqui não é juízo sobre o mundo, aqui é juízo sobre o povo de Deus. E aí você tem um livro inteiro, tem os outros profetas também, mas outra vez o livro de Jeremias é o grande livro, Ezequiel também, né? Que vão falar por que Deus foi tão duro com o seu próprio povo. Então você tem 2 grandes livros na Bíblia, né? Jeremias e Ezequiel são 2 dos maiores livros na Bíblia, que falam sobre essa época. Então esse aqui é juízo sobre o povo de Deus, mas não é juízo para destruir de vez, é juízo corretivo, juízo de Deus até que chegue o momento do juízo final,
todos os julgamentos, até sobre outras nações. O juízo que está acontecendo na Síria, Deus quer acabar com a Síria? Não, Deus não quer acabar com a Síria. Deus está mostrando algo que o povo precisa acordar e ver, mas o desejo de Deus é conversão, o desejo de Deus é redimir. Então, as duas torres em 2001, qualquer momento, qualquer coisa que acontece, não é juízo. Jesus explicou isso em Lucas, né? Acho que Lucas 13, Jesus explicou que o juízo de Deus não é direcionado às pessoas que morrem naquele momento. Deus não estava mais bravo com todos esses, quanto que está na Síria? 500 mil pessoas que morreram, alguma coisa assim, né? Deus não estava mais bravo, Jesus disse isso, Deus não estava mais bravo com aqueles 500 mil, a morte não é o juízo final. Muitas pessoas que morrem num juízo assim, não são pessoas que vão para o inferno, não são pessoas que Deus está passando um juízo final, são pessoas, morrem, pessoas boas e pessoas ruins, tudo junto. Então, a morte física é um sinal do juízo de Deus, mas não é o juízo de Deus sobre aquela pessoa, ok? Deu para entender? Tem mortes específicas que a Bíblia relata, que é um juízo de Deus contra aquela pessoa, uma pessoa específica, mas nesse tipo de coisa não, ok? Então, por que Deus julgou Jerusalém? Porque Deus insistiu, ele fala através de Jeremias, eu estou insistindo com vocês há tanto tempo, há séculos eu mando profetas, eu insisto com vocês, eu clamo, gente, não faça isso, não, por favor, eu não quero derramar minha ira, eu não quero julgar vocês, eu quero resgatar, eu quero restaurar, eu quero que vocês sejam meu povo, minha nação de sacerdotes, mas chega um momento em que vem o juízo. Então, esse momento número 2 é isso. E o número 3, nós temos também muito bem documentado que Jesus falou, ele falou com os discípulos, ele falou com Jerusalém, Jesus chorou sobre Jerusalém, e falou assim, se vocês soubessem a chance que vocês estão perdendo, Lucas 19, se vocês soubessem, ele chorou sobre Jerusalém. Tem duas ocasiões que a Bíblia fala que Jesus chorou, com Lázaro, quando Lázaro morreu e quando ele olhou para Jerusalém. Então também são momentos muito significativos, né? E ele fala assim, então, falou com os discípulos em Mateus 24, você está vendo toda essa beleza, essa glória, essas edificações, não vai ficar uma pedra sobre a outra, e realmente se cumpriu. Então foram duas ocasiões. Nesse momento aqui, esse terceiro, foi um momento em que, olha como as medidas, o grau de disciplina aumenta, porque na destruição, antes do cativeiro babilônico, eles ficaram fora da terra por 70 anos. Depois desse número 3, da destruição de Tito, quanto tempo eles ficaram fora da terra? Assim, né? Perto de 2000 anos, né? Menos porque começaram a voltar, mas voltaram no século passado, né? Então, é algo muito sério, né? Disciplina, tanta coisa que aconteceu. Mas olha só o quarto. Nessa quarta, o melhor capítulo para você ver isso é Zacarias 14, né? Tem uma profecia e tem várias outras profecias que concordam com isso, tem Joel 3, tem Apocalipse 19, tem vários lugares na Bíblia que mostram que todas as nações, e isso é algo que vai acontecer, eu não gostaria de ver isso, eu confesso que eu não gostaria de ver o que vai acontecer, porque vai ser um momento de glória. A Bíblia fala que a segunda vinda vai acontecer no meio desse ataque. Sabe aquelas libertações de última hora? Sabe quando Abraão está com a faca na mão para matar Isaac, e Deus grita lá do céu, não faça isso, né?
Por que ele precisava gritar? Né? Porque Deus esperou até, assim, Deus queria, né? Claro que Deus sabe antes, né? Mas Deus precisou esperar até o último segundo para ver se ele ia fazer mesmo. Então aí ele gritou, né? Como alguém falou, não dava tempo dele nem na velocidade de luz, sei lá, que os anjos viajam, né? Não deu tempo do anjo chegar perto dele. Deus precisou bradar lá do céu e falar assim: não faça isso, para aí, né? É mais ou menos isso que vai acontecer na última batalha. O Asher tem falado muito sobre isso, outros irmãos também, que vai ter uma grande batalha contra Israel, contra Jerusalém, e quando estiver assim naquele momento final que vai acabar tudo, que vai exterminar, Jesus vai voltar. Ele não vai bradar, ele vai voltar com os seus exércitos do céu e vai livrar Jerusalém de última hora. Mas olha só o que acontece, isso agora, aqui que a gente está vendo o paralelo, que nós temos duas vezes na história que Deus permitiu que Jerusalém fosse destruída por disciplina. Mas nós estamos estudando aqui Ezequias, que você pode fazer uma linha aqui, ó, ligando o 1 com o 4, porque, olha aqui, vitória, derrota, derrota, vitória. Claro que então essa história que nós estamos estudando agora com Ezequias aponta para esse momento aqui, e de muitas maneiras. Uma delas é que nesse último livramento, de acordo com Zacarias também, acho que já fala no capítulo anterior, no capítulo 13, fala que 2/3 nessa batalha final, 2/3 serão mortos. Então, Deus vai livrar, mas depois que muita gente morrer. E foi isso que aconteceu aqui com Ezequias. Nós vamos ver exatamente aqui que Deus livrou Jerusalém na última hora, mas antes disso, esse rei da Síria, Senaqueribe, ele arrasou Judá. Ele levou mais de 200.000 judeus para o cativeiro nessa época. Então, nesse período também Ezequias sofreu muita perda, mas o final foi um livramento. Então, eu estou colocando isso aqui para a gente realmente ter um contexto, para a gente entender o que nós estamos estudando, ok? Está todo mundo animado agora? Não dá para se animar assim, com a parte assim, vai ter um período, nós estamos entrando, sabe assim, você quer chuva, aí vem umas nuvens escuras, e vem uma ventania, e vem uma tempestade. Então, vem chuva, mas vem tempestade também. Então, muita coisa vai cair, muitas árvores vão ser derrubadas, muitas casas vão ser derrubadas, muitos reinos vão ser derrubados, muita coisa vai acontecer, mas algo glorioso vai acontecer, algo glorioso, e nós precisamos, aqui que entra o que a gente tem falado nas últimas semanas. Que é que Deus estava ensinando para Ezequias? Vamos ver se vocês estão acompanhando e se vocês podem me responder em uma palavra. Eu quero uma palavra. O que é que Deus estava ensinando para Ezequias antes de chegar essa hora? Confiança. Confiança. O que nós vamos precisar, do que nós vamos precisar para passar essas tribulações dos últimos tempos? Confiança. Mas você não adquire confiança simplesmente assim, lógico que isso faz parte, mas você não adquire confiança só através de oração. Oração faz parte, mas você não adquire confiança só através de oração. Você não adquire confiança só porque você nasceu de novo. Você não adquire confiança só porque você recebeu o Espírito Santo. Tem situações específicas que Deus sabe. Deus é o mestre, Ele é aquele que sabe, Ele sabe fazer a cirurgia do coração,
Ele sabe implantar, ele sabe fazer um transplante de coração, ele sabe mexer, e mesmo assim, eu já li para vocês algumas aulas atrás, o próprio Jesus, que é o nosso modelo, ele estava profundamente abalado no jardim de Getsêmani. Então isso mostra que a gente não vai entrar nessas turbulências do fim, assim, gente, nós estamos aqui, eu estou num barco à vela, no meio do oceano, com ondas gigantescas, mas eu estou tranquilo, eu não estou nem ligando. Não é bem assim, não é bem assim, a gente vai sentir pavor, mas a gente vai olhar para Deus, amém? Ele vai nos ensinar, isso vem dele. Só Deus pode nos ensinar. Não adianta você pensar, vou fazer um curso, vou fazer um treinamento, vou fazer sei lá. Não, tem que ser Deus atuando na nossa vida, ok? Então, vamos lá. Então, nós, só para a gente também tem algumas coisinhas aqui, se você estiver com esboço, tem algumas coisas aqui no esboço que são só para você situar. Algumas delas a gente já falou. Então, eu vou passar meio rápido por uma parte do esboço, só para vocês entenderem aonde nós estamos no relato bíblico e na história aqui, para entender. Letra A, número 2, eu coloquei, foi para essa hora que Deus levantou Ezequias. Eu estou emprestando uma expressão do livro de Esther, né? Lembra que Mordecai falou, Esther estava lá, já estava rainha e tal, e Mordecai estava pedindo Esther para arriscar a vida, para entrar na presença do rei e interceder para que o plano de Amã não fosse à frente, ok? E Esther falou assim, meu primo, ele fazia o papel de pai para ela, né? Eu não posso fazer isso, eu posso perder a vida. E aí Mordecai falou assim, você acha que Deus colocou você aí para quê? Para você assim ficar na boa? E você acha que se for matar todos os judeus você vai escapar? Porque você está no palácio? Decreto de rei é decreto de rei. Se o decreto de rei é matar todos os judeus, vai matar a rainha também. Vocês lembram como que era a situação? O Daniel, por exemplo, assim, o rei falou assim, eu não posso, eu já assinei o decreto, eu não posso tirar. Então o rei, ele fazia o decreto, depois ele mesmo ficava refém, porque às vezes ele não sabia ele não sabia que Esther era judia. Então se ele falasse, não, eu assino que todos os judeus serão ser mortos, eu falasse, então dá licença que nós vamos matar a sua rainha. Não, o senhor assinou. Não tinha congresso, não tinha Supremo Tribunal, mas o negócio ali funcionava, né? Então, eu estou usando a mesma expressão. Por que Deus levantou Ezequias, filho de um rei perverso? Ezequias era filho de Acaz, mas Deus levantou Ezequias exatamente para essa hora. Eu não entendo os mistérios de Deus, claro que dependeu de uma disposição de Ezequias que decidiu servir a Deus, mas ao mesmo tempo, Deus é dono da história, e Deus vai levantar homens e nações, assim, Ele vai levantar a igreja, Ele vai levantar pessoas, Ele vai levantar a gente, pessoas comuns da igreja, para essa hora, amém? Deus vai levantar, Ele tem algo, Ele queria fazer algo nessa época, Ele levantou Ezequias para cumprir o plano dele. Então isso é muito, muito importante. Ok, então só sigam aí o esboço, só para a gente explicar algumas coisas. Letra B, 1 ou 2 invasões da Síria. Eu não vou tomar muito tempo, eu acho que a maioria não... Assim, eu levaria tipo uma aula inteira, pelo menos, para explicar todas as razões. Então eu não vou tomar muito tempo, porque, como eu falei assim, a Bíblia não enfatiza isso. A Bíblia não tenta explicar. Existem pesquisas paralelas. A minha cabeça funciona muito sim.
eu me interesso, eu leio, eu tento estudar, eu tento chegar a uma conclusão. Eu confesso para vocês que eu não, assim, tem livros, tem estudiosos que falam assim, olha, eu acho que teve 2 invasões, mas eu só vou explicar, se vocês puderem abrir em 2 Reis 18, só vou explicar mais ou menos. Na verdade, alguns falam de 3 etapas. Então, eu só vou explicar para vocês onde estão essas etapas, mas eu realmente, assim, pela leitura da Bíblia, você não consegue definir se é uma, se é 2, se é 3. Mas então vamos seguir em 2 Reis, que é mais fácil a gente ver toda essa sequência. 2 Reis 18, versículo 13, fala assim: no 14º ano do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, ele não está atacando Jerusalém ainda. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem. Bom, eu não vou ler isso aqui todo, porque lembra aquela relação que a gente usou por várias aulas, quais foram as provas de confiança que Ezequias passou e quais que ele não passou, não foi aprovado. Então, aqui, quando Senaqueribe, quando o rei da Síria entrou em Judá pela primeira vez, ele estava atacando outras cidades, e essa cidade, do versículo 14, Laquis, ou alguns livros hoje colocam acento, Laquis, eu não sei exatamente qual a pronúncia certa, né? Mas essa cidade, Laquis, parece que uma cidade forte. Ela não é muito citada em outras partes da Bíblia, mas nessa época parece que era uma cidade forte, porque o rei da Síria teve trabalho para conquistar, mas ele conquistou, ele sitiou. E como é que a gente sabe mais sobre isso? Então, eu já fiz uma referência a essa Bíblia, a Bíblia de Estudo Arqueológica, muito, muito boa. Lógico que se você quer aprofundar mais, você vai estudar, esse aqui tem notas, muitas vezes não são tão extensas, mas para você acompanhar, e como diz, arqueológica, então durante toda a Bíblia, ele coloca notas de evidências, de achados arqueológicos que provam, ou que complementam, ou que falam a respeito daquela história. Então, eu só queria fazer uma referência aqui. Aqui tem, primeiro vamos falar o seguinte: essa invasão do versículo 14, ele chegou, conquistou várias cidades, e principalmente o tempo maior ficou com essa cidade Laquis. Aí, Ezequias fez uma tentativa de aplacar o rei da Síria, lembra? Nós já falamos sobre isso. Ele mandou uma quantidade enorme de ouro, de prata, e para falar assim, olha, desculpe, né, perdão, porque Ezequias tinha se rebelado, né, contra a Síria, né, tinha falado, não vou te servir mais, então por isso que o rei da Síria veio. E aí Ezequias voltou atrás e falou assim, eu me submeto, pode mandar o que você quiser que eu te sirvo. Ele não devia ter feito isso. Ele devia ter confiado em Deus. Então, a gente até colocou na nossa listinha um X, porque ele não foi aprovado nessa prova. Agora, a dúvida é, quando ele mandou todo aquele dinheiro, o rei da Síria foi embora e falou assim, tá bom, então, tudo bem, e depois voltou, ou aquele dinheiro, de todo jeito nós sabemos que aquele dinheiro que ele mandou, aquele ouro, prata e outras coisas que ele mandou, não resolveu o problema, porque o rei continuou vindo contra Judá. A dúvida essa foi a primeira invasão, ele foi embora e depois voltou? Tem dúvida sobre isso, ok? A gente não sabe, mas isso não é importante para o nosso propósito bíblico. Deu para entender? Para o que nós vamos tirar de lição, o que Deus quis mostrar, não muda nada, mas a gente tem curiosidade para saber. Mas o que eu queria falar, usando a Bíblia arqueológica por um instante, falar um pouquinho sobre eles chamam assim os relevos de Laquis. Olha que coisa interessante, que até essa época, essas coisas foram descobertas em 1850, menos de 200 anos atrás. Quer dizer, até então,
A gente só tinha a Bíblia falando que o rei da Síria veio contra essa cidade. Mas em 1850, eles acharam 12 placas de pedra, que são chamados os relevos de Laques. Essas 12 placas de pedra, originalmente, era uma só peça. Era 2,4 metros de altura por 24,4 metros de comprimento. Aqui tem o quê? Uns 10 metros? Aqui de comprimento? Então, mais de 2 vezes o tamanho dessa sala, na parede inteira. Não sei se numa parede ou virando. Eu sei que era 2,4. Então, eu queria que vocês imaginassem isso. E era tipo uma sala. Então, vamos supor que você veio de um outro país, Edom, Síria, Líbano, sei lá, um outro país, e você não sabia se você ia aceitar ou não os termos do rei da Síria. Você tá na sala esperando sua vez de audiência. Aí eles te colocam nessa sala aqui. E o que essa sala aqui mostra? Mostra o que o rei da Síria fez em Laques. Tinha coisas escritas, mas eles tinham, era relevo, sabe? Relevo. Tinha todas as imagens de como ele assaltou a cidade, mostra as pessoas que ele matou com requinte de crueldade, mostra que ele levou mais de 200 mil judeus para o cativeiro. Então, gente, isso aqui é muito impressionante. Agora, olha aqui o que está escrito. Isso aqui é um pedacinho. O que ele escreveu, não sei se é nos mesmos relevos ou em outro lugar, acho que nos relevos, ou os anais. Os anais assírios trazem a seguinte nota. Olha, dá o nome dele, quer dizer, Ezequias é um cara histórico. Eles descobriram uma coisa totalmente independente da Bíblia, citando Ezequias e citando essa história aqui. Olha aqui que está escrito, o que ele escreveu. Como Ezequias, o judeu, não se submeteu ao meu domínio, cerquei 46, isso não está na Bíblia, mas a Bíblia fala que ele tomou um monte de cidades, então está de acordo. Ele fala, cerquei 46 de suas principais cidades, fortalezas muradas, incontáveis pequenos vilarejos em vizinhança, conquistei a todos por meio de rampas terrestres, bem comprimidas, arietes trazidos para perto dos muros, combinados com ataque de soldados de infantaria, usando minas, brechas e sapadores. Levei cativos, olha, dá o número, 200.150 pessoas. Jovens e velhos, homens e mulheres, cavalos e mulas, burros, camelos, rebanhos de grandes e pequenos animais, além da conta, considerei despojo. A ele, Ezequias, fiz prisioneiro em Jerusalém, ou seja, ele sitiou a cidade, também está de acordo. A ele mesmo fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, como um pássaro numa gaiola. Então, e tem mais coisa, mas essa aqui é uma citação histórica. Então, assim, é interessante. Nós não sabemos se foram, pelo menos foram etapas, né? Se ele voltou para lá e veio. Depois tem um outro lugar mais na frente que nós vamos estudar depois, em que fala que Deus fala assim, ele vai escutar um rumor e vai voltar para a sua terra. Mas no relato bíblico não dá para perceber se ele realmente voltou ou não. Então, alguns falam até em 3 campanhas separadas. Mas isso não tem grande relevância para a nossa história. Então, nós só vamos começar um pouquinho aqui, agora vamos para 2 Crônicas 32. 2 Crônicas, nessa parte, é bem mais resumido, mas tem algumas coisas que os outros não têm. Então, hoje nós vamos só para ver uma fala do rei Ezequias. Então, só para você se situar no esboço. Letra C, B é 1 ou 2 invasões, não temos certeza. Letra C, eu pus primeira invasão entre aspas, que a gente não sabe se é a primeira, ou se não é a primeira invasão, é a primeira etapa da invasão. Foi quando ele conquistou Laques e quase todo o território de Judá. Por que eu acho importante vocês verem isso? Agora vamos voltar aqui de novo.
lembrem que, nos últimos dias, pelo que as profecias nos dizem, todas as nações virão contra Israel. Jesus vai voltar na última hora, mas na última hora mesmo, quando muita gente já morreu. Quando muita parte, aí tem Ezequiel 38, 39, que fala sobre a batalha de Gog e Magog, Armagedon, né, que fala que vai ter montes e montes de cadáveres e tal. Então, assim, você tem realmente descrições terríveis, Apocalipse 19 também. Então, no fim, esses exércitos que vêm contra Israel vão ser julgados como a Síria foi aqui. Então eu queria que vocês vissem, essa história de Ezequias faz um paralelo muito interessante com essa batalha final, porque no final vai ter uma intervenção. Jesus vem dos céus, porque Israel não tem capacidade, não vai ter capacidade de resistir tanta gente, tantos exércitos contra eles. Vai ter muita morte, mas no fim Jesus vai ganhar a vitória. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ezequias está perdendo muito aqui. Ele perdeu não só uma cidade, ele perdeu praticamente. O que está acontecendo aqui? Ezequias ficou dentro de Jerusalém. Todo o resto de Judá foi tomado pela Síria, ok? Então, e aí tem então, a primeira etapa da invasão tem a conquista de quase todo o território de Judá, e tem também a tentativa frustrada, que nós já vimos, que Ezequias tentou mandar um grande tributo, mas não adiantou nada. Letra D, a preparação de Ezequias, também nós já estudamos isso, estou colocando aqui só para vocês situarem. Então agora nós estamos em 2 Crônicas 32, só vamos ler os primeiros versículos e lembrar do que nós já falamos sobre isso. 32:1. Depois de tudo que Ezequias havia feito, com tanta fidelidade, que é a restauração do templo, do sacerdócio, da Páscoa, né? Veio Senaqueribe, rei da Síria, e invadiu a Judá. Acampou-se contra as cidades fortes, entre elas Laques, né? Acampou-se contra as cidades fortes com a intenção de se apoderar delas. Então aqui em Crônicas ele não fala sobre o que Ezequias fez, de mandar tributo e tal, pula essa parte, né? Resumiu aqui. E versículo 2, vendo Ezequias que Senaqueribe vinha, que posição, que ponto que está aqui? Depois que ele mandou, ou meses depois, ou na hora, a gente não sabe, se foi, né, 2 invasões e passou um tempo, alguns acham que até passaram anos, mas é muito difícil de ver isso no relato bíblico. Mas a ideia é, ele mandou todo aquele tributo e se submeteu e tal, mas aí, versículo 2, vendo Ezequias que Senaqueribe vinha de qualquer jeito, esse de qualquer jeito é acréscimo meu, né? Vindo Ezequias que Senaqueribe vinha e que pretendia guerrear contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas é muito importante, a gente já viu isso nas primeiras aulas sobre Ezequias. Ezequias é um rei, e esses princípios, gente, eles são válidos em qualquer tipo de situação. Ezequias é o rei, é ele que manda. Rei é rei, naquela cultura tem aquelas coisas que eu falei que com o decreto dele, mas o rei é rei, ele pode fazer um decreto. Mas em Israel, o governo de Deus funcionava assim: o rei, ele está debaixo das ordens de Deus, ele não manda, ele cumpre as ordens de Deus. Nenhum governo tem famílias cristãs que leem assim: o homem é o chefe da casa. Eu só precisava disso para assumir minha posição, né? E não entende que você só é chefe para cumprir as ordens de Deus, mais nada. Então, primeira coisa de qualquer governo, eu estou falando sobre família, estou falando sobre igreja, estou falando sobre governo civil, estou falando sobre qualquer tipo, estou falando sobre alguém que é
dirigente de um grupo de comunhão, eu estou falando sobre discipulado, eu estou falando sobre qualquer coisa. Não existe governo em que você manda. Você não manda nada. Você é apenas alguém que Deus colocou. Falou assim: ó, eu vou falar com você e você vai passar o que eu disse para as pessoas. E você tem esse exemplo de Moisés, que comandava milhões de pessoas no deserto e vinham falar com ele, ele que se prostrava de rosto em terra, dizendo: Deus, o que eu falo com esse povo? Isso é a liderança de Deus, né? Então, Ezequias, ele entendeu dois princípios importantes de governo. Primeiro, ele está debaixo das ordens de Deus. Aí você até pode subdividir isso. Como é que são as ordens de Deus? O que ele consultava a lei, as escrituras, ele consultava os sacerdotes, porque dentro do governo de Deus tem pessoas que são incumbidas de administrar as pessoas, mas tem pessoas que são incumbidas de servir e ministrar a Deus, e o rei precisa escutar as pessoas que estão ouvindo de Deus. E Deus falava pelos profetas. Então veja só, ele ser obediente a Deus tinha três subdivisões: escrituras, sacerdotes que estão ministrando a Deus, e profetas que recebem uma palavra viva de Deus para aquele momento. Então, isso é sujeitar-se à direção de Deus. Mas esse tudo é o primeiro princípio. O rei só tem autoridade porque ele ouve de Deus, dessas três formas. Agora, ele é o primeiro, ele tem mais autoridade, mas todas as coisas que e Davi fazia isso, tem muitos exemplos disso na Bíblia, eles consultavam com os outros líderes. Versículo 3, ele teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes. Ele não tomou uma atitude independente, ele consultou. Isso se chama governo plural. Isso é a pessoa não se sentir autossuficiente. A pessoa precisa receber, é ele que toma a decisão, mas ele precisa ouvir de todas as pessoas do conselho que fazem parte. Então, isso é de passagem, mas é muito importante porque aqui cita isso especificamente. Então, no seu esboço, preparação de Ezequias, primeiro ele aconselhou-se com seus líderes. Número 2, eu estou colocando resumido aqui, porque nós já estudamos todas essas coisas. Precauções diversas de segurança, que aqui vai dizer, o que ele fez? Ele mudou o curso de água, versículo 3 e 4, né? Ele fez uma obra de engenharia, né, para furar, fazer um túnel na pedra, para que o rei da Síria não encontrasse disponibilidade de água. Versículo 5, ele se fortificou, reparou o muro quebrado e fez outro muro. Todas essas são precauções de segurança. Então, ele fez um segundo muro. No final do versículo 5, ele fez armas e escudos em abundância, armamentos. Versículo 6, ele pôs oficiais de guerra sobre o povo, ele organizou o exército, colocou comandantes sobre o exército. Então, tudo isso aí são coisas que a gente já mencionou, mas eram coisas importantes. Quando Deus fala, confie em mim, Deus não está dizendo não faça nada. Você pode fazer todas essas coisas, mas no final o que vale mesmo é a confiança em Deus, a intervenção de Deus. Mas Ele não manda você não se preparar. É a mesma coisa assim, confie em Deus que Deus vai suprir o que você precisa para se sustentar, mas isso não significa não trabalha. Então, é mais ou menos isso, né? Então, a gente precisa entender isso, ok? Agora, eu só queria, nosso tempo está quase acabando, mas eu queria falar sobre esse discurso, porque isso aqui talvez seja a coisa mais importante que Ezequias fez, além de confiar, buscar a Deus, mas ele fez uma coisa muito importante. Ele ouve de Deus, ele consulta com os outros líderes, mas ele, para preparar o povo
Aí ele fez todas essas outras coisas, segunda muralha, armas, organização do exército, mas tudo isso seria em vão se ele não preparasse o coração do povo. Olha só, é muito curto isso aqui, mas é muito fundamental. Final do versículo 6. Não, versículo 6. Ele pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou o povo, assim, na praça da porta da cidade, e disse-lhes ao coração. Ele vai se dirigir agora ao coração do povo. E aí, esse aqui é o discurso dele, 1 versículo e meio. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Esforçai-vos, em algumas traduções, é ser forte. Ser forte. Mas como assim? Eu estou fraco, eu estou desanimado. Fique forte, ser forte. Josué, Davi, muitas vezes isso tem na Bíblia, nós vamos ter que voltar nisso a semana que vem, mas assim, ser forte. Eu não achei o botão ainda, se você achar, eu não achei onde que aperta o botão. Tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Gente, se é verdade, eu já falei para vocês que tem uma dúvida sobre aquela história da doença de Ezequias e aquela história dos embaixadores, se isso foi antes ou depois desse momento aqui. Mas eu tenho a tendência de pensar que foi antes. Então, Ezequias foi sendo preparado por Deus. Ele fez uma coisa errada, tentou aplacar o rei da Síria, não deu certo. Ele ficou doente e Deus curou. Por que Deus curou Ezequias? Era uma das maneiras de Deus mostrar: você pode confiar em mim. Quando eu falo, você vai sarar, você vai sarar. Agora, se eu falar, o rei da Síria, que é muito mais forte, não vai dominar essa cidade, ele não vai dominar. Talvez, isso é suposição, lembra que eu falo? Se tem uma coisa na Bíblia que afirma, eu posso afirmar. Agora, se não, é uma suposição minha. Então, eu vou falar uma suposição minha. Talvez Ezequias perdeu Laques e todas aquelas outras cidades, porque ele tentou aplacar. Naquele momento, ele não estava realmente confiando. Então, Deus nos prepara através de situações adversas. Quando você passa por provas, em vez de você espernear, fazer: Deus, eu não mereço isso, por que você está fazendo isso comigo? Como Ezequias mesmo orou para Deus quando estava doente: Deus, eu fui tão bonzinho, como é que o Senhor faz uma coisa dessa comigo? Em vez de fazer isso, fala assim: Deus, o Senhor está me preparando para uma batalha muito maior do que essa. Isso aqui é coisa, isso aqui é fichinha, isso aqui é só uma preparação. Eu estou passando por isso aqui porque se eu aprender a confiar em Ti no momento baixo, tem um versículo profético que fala assim: se você não confia quando as águas do Jordão estão em baixa, como é que você vai confiar na hora da enchente? Então é mais ou menos isso. Se você aprende a confiar quando só está uma ventania, para você assim, vai acabar o mundo, vai desabar a casa, vai acabar tudo, mas é uma ventaniazinha, não é aqueles furacões que você vê na televisão, assim. Então, quando você aprende a confiar naquele momento, você está sendo preparado, e Ezequias está sendo preparado aqui. Então, nós não vamos ter tempo para entrar nisso, vamos deixar para a semana que vem, mas eu só queria assim colocar para vocês o seguinte: nós estamos em Crônicas, que relata tudo bem resumido, mas se você voltar tanto para 2 Reis como para Isaías, eles gastam 2 capítulos. Aliás, 2 Reis e Isaías é quase idêntico o relato, é bem parecido, são quase 2 capítulos que falam sobre isso. Mas esses 2 capítulos não são a história de uma guerra. Na verdade, não teve guerra. Teve toda uma preparação, e na hora H, depois que
todo mundo confiou, o anjo do Senhor saiu, matou todo mundo e acabou. A guerra em si, ele fala num versículo. No final da história, o anjo do Senhor, nós estamos em Crônicas, olha aqui, versículo 21, 32, 21. No versículo 20, o rei Ezequias e o profeta oraram e clamaram ao céu. Aqui está resumido. No outro relato, tem toda a oração e toda a resposta, nós vamos estudar isso depois. Mas no versículo 21, e o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os chefes oficiais no arraial do rei da Síria, pelo que este voltou à sua terra com o rosto coberto de vergonha. Entrando na casa de seu Deus, seus próprios filhos o mataram à espada. Olha como esse aqui está resumido. Esse cara voltou para a terra dele, ele morreu 20 anos depois, mas aqui resumiu numa frase. Ele não morreu no dia que ele voltou, né? Isso a gente sabe pelos relatos paralelos da história. Mas o que eu queria falar com vocês é o seguinte: essa batalha, aí nós vamos estudar mais, eu só queria deixar essa chave para a gente terminar hoje. Essa batalha, que vai começar agora, que vai gastar 2 capítulos, é uma batalha de palavras. O chefe do exército da Síria vai e faz um discurso na frente dos soldados, de todo mundo, fala assim: vocês estão confiando no quê? Vocês não deviam confiar. Ele tenta ganhar a batalha com palavras. E depois Ezequias manda os mensageiros para Isaías, fala assim: o que nós vamos fazer? Ezequias fica desesperado. Ele fala assim: vieram filhos para nascer, está na hora de nascer o filho e não tem força, vai morrer mãe e filho. Ele usa essa expressão. Isaías: clame a Deus, porque agora está na hora de nascer o filho e vai morrer mãe e filho juntos, vai morrer todo mundo. E aí Deus manda uma resposta, e aí tem várias trocas. São capítulos inteiros, assim, todo o texto. A batalha mesmo é isso que eu acabei de ler para vocês. O anjo do Senhor saiu, matou todo mundo, acabou. Mas a batalha é antes, é a batalha do coração. Por isso que Ezequias começa. Nós vamos voltar na semana que vem, como eu falei com vocês, provavelmente vai ser a última aula desse ano, não é a última aula, vai continuar, mas provavelmente vai ser a última aula desse ano, domingo que vem. E nós vamos continuar falando. Não vai dar para terminar todo esse assunto, mas nós queremos realmente entender aonde está acontecendo essa batalha. Essa batalha, Deus, Ele pode fazer isso num abrir e fechar de olhos. A gente sabe disso. Mas a batalha é no coração. E o inimigo sabe disso. Não é só Ezequias que está buscando conquistar o coração do povo. Tem um momento lá que eles são tão mal intencionados, assim, esses assírios, a gente pensa assim que negócio de propaganda, estratégias é coisa do século XX para cá. Esses caras aqui, eles entendiam muito bem de propaganda. Que eles começam a falar, esse chefe da Síria, ele fala na língua deles, eles são arrogantes, eles não falam, conquistadores nunca falam a língua do povo. Esses assírios falam na língua dos judeus. E tem uma hora que Ezequias não estava lá, mas que os representantes deles falam assim: vocês podem falar na sua língua que a gente entende, não fala na língua nossa. E aí o cara fica mais bravo ainda: eu estou falando para vocês escutarem mesmo, eu estou falando para que os soldados, todo mundo saiba que vocês vão morrer mesmo, vocês não têm base para confiar. Então é uma guerra de palavras, isso nós vamos ver passo por passo depois, mas a guerra está no coração, a guerra é na confiança. Se nós confiarmos, nós temos a vitória. Se o inimigo consegue abalar nossa confiança, ele mina a nossa base de vitória. Então, Senhor Deus, nós entendemos que a batalha está nessa área, mas nós entendemos também que não tem um caminho humano para gerar essa confiança em nós.
Quem teria confiança numa situação como essa? Quem conseguiria confiar e saber que o Senhor ia trazer livramento? Mas o Senhor trabalhou com Ezequias, o Senhor preparou a vida dele. Pedimos que o Senhor faça isso conosco também. Prepara-nos, Senhor, ajuda-nos, porque vem esse grande confronto. Toda a Tua palavra fala sobre o confronto final. E nós não queremos envergonhar a Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, simplesmente ver o Senhor agir, porque não é nem a vitória não será nenhum mérito nosso, mas será porque aprendemos a confiar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor trabalhe conosco, que nos ensine, que o Senhor tenha paciência com a nossa falta de confiança, que o Senhor insista conosco até que nós aprendamos mesmo a confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.